Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois. Livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, traz a saga da Célia, essa nossa protagonista então, que é considerada como um espírito muito adiantado, muito idoso já, e até na passagem, quando o avô dela, aqui da história, o Quinéio Lúcio, morreu, ele pede a ela para que tome conta dos pais dela, sabendo que os pais dela ainda eram crianças aprendizes espiritualmente falando, e elas que já tinham alcançado então plena estatura. Ela podia então estar ajudando os pais dela a passar as provas aspérrimas que eles teriam que passar, e a gente vendo aqui o pai dela, o Elvídio Lúcio, passando essas provas, depois que ele entendeu que ele tinha cometido uma grande injustiça, baseado no orgulho que ele teve quando ele pensou que a filha dele, que a Célia, tinha tido um filho do prefeito da cidade que estava fazendo investidas contra a própria mulher dele, a mulher do Elvídio Lúcio, que era a Alba Lucínia. Ele não titubeou em dizer que a mataria, só não matou porque a mãe Alba Lucínia não deixou. E aí então agora, depois que ele descobriu tudo, que tinha sido tudo uma trama, então ali feita pela ex-namorada dele, a namorada de juventude dele, a Cláudia Sabina, porque ela mantinha desejo doentio de reconquistá-lo. Então agora ele, com a consciência desse jeito, pesada desse jeito, ele encontra o Evangelho de Jesus Cristo, aceita, e alguém o diz então que há uma pessoa, quando ele pergunta ali pro pregador, quando ele está ali participando ali dos momentos de estudo do Evangelho, ele pergunta, mas não teria ninguém assim como os apóstolos que podiam consolar melhor a gente ali, porque afinal ler uma coisa, estudar uma coisa, mas ter alguém ali de viva voz que possa nos ajudar, nos aconselhar. Aí disseram a ele, sim, é o irmão Marinho, ele faz isso, ele é como se fosse um apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele foi até o irmão Marinho ali, nesse capítulo, e o irmão Marinho a gente sabe que é a Célia, a filha dele, que foi obrigada a se passar por homem para poder continuar a saga dela, para poder continuar existindo. E aí ele chega ali, ele conta todas as mazelas dele, conta como foi, ele expulsou a filha dele de casa, e ele diz como eu gostaria de poder reencontrá-la, abraçá-la e pedir perdão. E ela sente muita vontade de estar dando esse abraço no pai, está se revelando, porém o espírito do avô dela, que é o Lúcio, vem e diz a ela, olha, não é o momento, não vai ser profícuo se você fizer isso agora. E ela, como boa entendedora, ela entende que ela está sendo guiada e ela aceita o conselho. Porém, depois quando ela diz ao pai dela então que ele deve alargar esses laços sanguíneos, e ele vai encontrar muitas filhas precisando de pai ali nos bairros pobres de Roma. Aí ele diz que ele vai colocar o que ela aconselhou em ação. E termina então quando ele parte, ele volta para Roma, e ela volta ali, abre uma caixa onde ela encontra a túnica que ela vestia no dia que ela saiu de casa, ela guardou, e também aquela pérola que ela recebeu de presente do pai dela quando ele voltou da Grécia, ali naquela noite fatídica do dia então que ele a expulsou de casa, ameaçando-a de morte antes. Ele só não a matou porque a mãe dela interveio. E então ela encontra tudo isso e fica ali muito triste com aquele reencontro, porque ela não pôde então estar se mostrando, tá dizendo ao pai dela que ela era a filha querida que ele tinha expulsado de casa um dia. E nós vemos então que o Elvídio volta para casa, e terminou exatamente no vídeo anterior, quando a última frase foi: desembarcando em Nápoles, dirigiu-se para Capua, onde foi recebido pelos filhos com excepcionais demonstrações de carinho. E a partir daqui eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar então, a partir daqui não, que sempre o tempo todo, porém que abençoe essa minha nova leitura agora da continuação desse 6º capítulo, no Horto de Célia, e que eu possa ser guiada para as minhas, inspirada para as minhas intervenções, então, os meus comentários, que sejam pertinentes, que tragam alguma coisa, se não for trazer, que eu não os faça.
Eu agradeço muito Chico Xavier e Emmanuel, agradeço a você que está seguindo, que está acompanhando, e se tiver alguma dica importante, especial para você, que você capte. Emmanuel diz que ele traz esse livro, ele abre mais essa página da vida dele, porque ele também apareceu no início do livro, com o intuito de nos ajudar, para que nos sirva de roteiro. Eu acredito que ele deseja que nós sejamos sábios, que nós possamos aprender com o erro alheio, que a gente entenda que há duas formas de aprender, de evoluir nessa nossa estada entre luz e sombras. A gente aprende pela dor ou pelo amor. E tudo que a gente está vendo as nossas personagens passar não é castigo divino, e sim a colheita daquilo que a gente planta no passado, que Deus nos permite colher. Então eu espero que você receba e que Jesus Cristo possa nos abençoar. Agradeço mais uma vez Chico Xavier e Emmanuel e dou continuidade agora, então, o que vai acontecer daqui para frente. Então ele foi recebido pelos filhos com excepcionais demonstrações de carinho. E a gente sabe que quando o Emmanuel diz os filhos, ele está dizendo a filha, a Elvídia, e o genro, o Caio. Caio e a esposa exultaram com suas melhoras físicas e espirituais, apenas estranhando que regressasse do Egito com tantas ideias de caridade e beneficência. Depois de esclarecê-los quanto ao irmão Marinho e à fascinação que ele exercera no espírito dele, Elvídio Lúcio acentuou: filhos, sinto que não poderei viver muito tempo e quero morrer de conformidade com a doutrina que abracei de coração. Voltarei agora a Roma e tratarei de preparar o porvir espiritual conforme minhas novas concepções. Espero que me não contrariem os últimos desejos. Dividirei nossos bens e a terça parte ser-lhes-á entregue em tempo oportuno. O restante buscarei movimentar de acordo com minha crença nova. Conto com o auxílio de ambos neste particular. No íntimo, Caio e Elvídia atribuíram a súbita transformação paterna a sortilégio dos cristãos, que, a seu ver, teriam abusado da situação de fraqueza e abatimento dele em face dos muitos abalos morais. Nada obstante, com a generosidade que a caracterizava, a esposa de Fabrício acentuou: meu pai, não ouso discutir vossos pontos de fé, pois acima de qualquer controvérsia religiosa estão o nosso amor e o vosso bem-estar. Procedei como melhor vos aprouver. Financeiramente não há preocupar-vos com o nosso futuro. Caio é trabalhador e eu não tenho grandes pretensões. Além do mais, os deuses velarão sempre por nós, como o têm feito até agora. Portanto, podereis agir sempre confiante em nosso afeto e acatamento às vossas decisões. E aqui bravo e para Elvídia, não, que no início ali Emmanuel disse que era bem diferente da Célia, mas ela mostrando aqui também que ela tem muito da Célia ali, porque na hora de repartir o dinheiro, assim, na hora das heranças, a gente vê ainda tantas brigas, tantos cortes mesmo entre irmãos, depois que tem que fazer entre pais, entre família mesmo, depois que entra o dinheiro na hora de fazer ali o cálculo, o repartimento da herança, quando não coisas piores, e ela aqui dizendo, não, financeiramente não há de se preocupar, porque Caio é trabalhador e não temos grandes pretensões, além de mais, acima de qualquer coisa, está o nosso amor e o vosso bem-estar. Ou seja, ela não, apesar deles acreditarem que ele estava sendo vítima de sortilégios, porque ela não acredita no cristianismo, eles são então politeístas, acreditam nos deuses, mas ela não vai então obrigar que ele que deixe o dinheiro todo para ela. Elvídio Lúcio abraçou a filha em sinal de júbilo pela compreensão dela, enquanto Caio, num sorriso, esboçava seu assentimento. Voltando a Roma dos seus dias de triunfo e mocidade, o orgulhoso patrício estava radicalmente transformado.
O primeiro ato de verdadeira conversão a Jesus foi libertar todos os escravos da casa dele, providenciando solicitamente pelo futuro deles. Olha aqui, gente, que grande, né? Porque como é que a gente pode se dizer grande se a gente tiver escravo, não é? Afrontando os perigos da situação política, não fez mistério de suas convicções religiosas. Exaltava as virtudes do cristianismo nas esferas mais aristocráticas. E também, olha, outro ponto aqui para o nosso querido Ovídio, ele então também não se fechou ali nele para não ser julgado. Ele exaltava as virtudes do cristianismo nas esferas mais aristocráticas. Então, como tinha muita gente contra, ele deu realmente a cara a tapa ali, né? Os amigos, porém, o ouviam penalizados. Para os da esfera social dele, Ovídio Lúcio padecia as mais evidentes perturbações mentais, provenientes da tragédia dolorosa que lhe enchera o lar de um luto perpétuo e angustioso. O tribuno, todavia, como se prescindisse de todas as honrarias exigidas pela sua condição, parecia inacessível aos conceitos alheios, e com assombro de todas as suas relações, dispôs da maioria dos bens patrimoniais em obras piedosas, com as quais os órfãos e as viúvas se beneficiavam. Então os amigos acreditavam que ele estava louco, todo aquele sofrimento, todo as tragédias que aconteceram ali, a mulher dele, o sogro, tudo morrendo, o filho adotivo, o irmão adotivo dele, que era na verdade filho dele, o Silano ali, mas foi criado pelo pai dele, morrendo também de forma tão triste, porque a sociedade não ficou sabendo exatamente o que aconteceu, então acreditava que ele tinha surtado, né? Seus companheiros humildes da Porta Ápia se regozijaram com o ardor evangélico de que dava agora pleno testemunho, auxiliando-lhes os esforços e defendendo-os publicamente. Não mais se entregou aos ócios sociais, porquanto às vezes pela manhã era visto no Esquilino ou na Suburra, no Trastevere ou no Velabro, buscando informações dessa ou daquela família de indigentes. Então ele foi bem mandado. A Célia citou, olha, esses bairros ali, eles estão cheios de pessoas precisando, cheios de indigentes. Então foi para lá que ele foi. E ele defendia publicamente, ele não se escondia então. Não só isso, visitou os descendentes de Atéria, procurou-a no intuito de perdoar-lhe, mas não encontrou sequer notícias, pois ninguém conhecia o trágico fim da velhinha, ocorrido no mesmo sentido oculto por ela utilizado para a prática do mal. Ou seja, ele não teve nenhuma notícia da Atéria porque os familiares dela, então, pelo que o Emmanuel diz aqui, não sabiam de tudo que ela fez, ela escondeu, porque a pessoa quando está fazendo mal, ela no íntimo, no interior, no interno, ela sabe, e ela tem um pouco de vergonha, eu acredito. Então por isso os parentes dela não sabiam que o dinheiro para comprar o sítiozinho veio dela ter destruído uma família, veio dela ter feito parte de um complô diabólico contra alguém. E também eles não sabiam o fim dela, porém o Ovídio buscou para poder perdoar. A ficha caiu para ele. O tribuno, todavia, aproveitou a estada em Benevento para ensinar aos membros daquela família, que se considerava integrada na tutela dele, os métodos seguidos pelo irmão Marinho no trato carinhoso da terra. Em seguida, ei-lo na herdade de Caio Fabrícios, onde assumiu voluntariamente a direção de numerosos serviços rurais, utilizando aqueles processos que jamais poderia esquecer, tornando-se amado como um pai pelos que recebiam de boa vontade suas ideias novas e interessantes. E aqui ele colocando em prática também aquilo que ele aprendeu ali com a Célia para como tratar a terra. E aí, com amor, recebendo, então, tornando-se amado como um pai, ou seja, ele começou a doar amor, começou a receber amor em troca. Todavia, depois de tantos e benéficos labores, o antigo tribuno adoeceu, sobressaltando o coração dos filhos e dos amigos.
Assim esteve um mês combalido e padecente, quando um dia, melancólico e trêmulo, chamou a filha e lhe disse com a maior ternura: Euvídia, sinto que meus dias neste mundo estão contados e desejava rever o irmão Marinho antes de morrer. Ela lhe fez sentir a inconveniência da viagem, mas o tribuno insistia com tanto empenho que acabou anuindo com a condição de fazer-se acompanhar pelo genro. Euvídio Lúcio recusou, porém, alegando não desejar interromper o ritmo doméstico. Resolveram então que seguisse acompanhado por 2 servos de confiança na previsão de qualquer eventualidade. Sentindo-se melhor com a consoladora perspectiva de voltar a Alexandria e rever os sítios onde lograra tanto conforto para o espírito abatido, o tribuno preparou-se convenientemente, não obstante os temores da filha, que lhe beijou as mãos enternecidas, de coração pressago, quando o viu partir. Euvídio Lúcio estreitou-a nos braços com um olhar intraduzível, contemplando em seguida a paisagem rural melancolicamente, como se quisesse guardar na retina um quadro precioso observado pela última vez. Caio e a mulher, a seu turno, não conseguiram ocultar as lágrimas afetuosas. Ou seja, os 2 lados, ele sabendo que era a última vez que ele os abraçava e eles também sabendo que não haveriam mais com vida, então. Com o espírito de resolução que o caracterizava, o filho de Quinéio Lúcio não se deu conta dos temores e inquietações dos filhos, partindo serenamente, seguido pelos 2 servos de Caio Fabrícios, que o não abandonavam um só instante. Contudo, antes que a embarcação aproasse a Alexandria, ele começou a sentir a recrudescência do mal orgânico. À noite não conseguia forrar-se a dispneia inflexível e durante o dia sentia-se tomado de profunda fraqueza. Fazia mais de 1 ano que conhecera de perto o irmão Marinho. 1 ano mais de trabalhos incessantes ao serviço da caridade evangélica e Euvídio Lúcio, que se deixara fascinar pelo espírito carinhoso do irmão dos infortunados e humildes, não queria morrer sem lhe demonstrar que aproveitara as lições sublimes. Não sabia explicar a simpatia infinita que o monge lhe despertara. Sabia tão somente que o amava com arroubos paternais. Assim, vibrando de júbilo por haver aplicado seus ensinamentos com dedicação e destemor, aguardava ansioso o instante de revê-lo e cientificá-lo de todos os seus feitos, que, embora tardios, lhe haviam acalmado extraordinariamente o coração. Então, aquilo que os Abrahams dizem ali no livro Peça e Será Atendido, que eu estou fazendo aqui também no canal, eu deixo a playlist aqui se te interessar, eles dizem que não importa o ponto que a gente esteja, se a gente decidir, olha, daqui para frente eu mudo, aí ele dizendo aqui, ó, os esforços, cientificar o irmão Marinho dos feitos dele, que embora tardios, ele passou uma vida toda sendo senhor de escravo, sendo orgulhoso, se medindo pelos poderes mundanos, sendo capaz de levantar um punhal para a própria filha só para... que quando ele se sentiu desonrado, tendo sido desonrado no orgulho dele, sendo capaz de coisas tão baseadas no orgulho, e agora ele passou a vida toda, então, dizendo os feitos, embora tardios, que haviam acalmado extraordinariamente o coração dele. De Alexandria ao mosteiro, viajou numa liteira especial com o conforto possível. Ainda assim, chegou ao destino grandemente combalido. O irmão Marinho, por sua vez, estava vivendo os derradeiros dias do apostolado dele. Os olhos se lhe haviam tornado mais fundos e no rosto pairava uma expressão dolorosa e resignada, como se tivesse absoluta certeza do fim próximo. Então, nós vimos que a Célia também já está doente há algum tempo. Talvez por ela, o início ali, quando ela foi para esse horto que se transformou agora num pequeno ponto de luz na Terra, era um lugar que precisava muito trabalho, era um lugar assim sem nenhum recurso, sem nenhum conforto.
E aí ela acabou então se acometendo da doença respiratória e agora então ela também está vivendo os últimos dias. Então os dois vão se reencontrar ali em um momento bem extremo para ambos. O reencontro de ambos foi uma cena comovedora e tocante, porque Célia também esperava, ansiosa, o coração paterno, crente de que, em breve, partiria ao encontro dos entes queridos que a precederam nas sombras do sepulcro. Havia meses interromper as prédicas, porque todos os esforços físicos lhe produziam hemoptises. Todavia, os estudos evangélicos continuavam sempre. Os irmãos do mosteiro se incumbiram de prosseguir na tarefa sagrada e os velhos e as crianças substituíam-na nos serviços do horto, onde as árvores se cobriam de flores novamente. Foi debalde que Epifânio, então tocado pelos atos de sacrifício e humildade daquela alma generosa, tentou levá-la para um aposento confortável e lavado de sol no interior do mosteiro, a fim de lhe atenuar os padecimentos. Ela preferiu a casinhola singela do horto, fazendo questão de ficar no insulamento de suas meditações e de suas preces, convicta de que o pai voltaria e desejando revelar-se-lhe antes de morrer. E aqui a gente vendo o que é que o amor faz. Ela conseguiu então tocar até o coração do Epifânio, aquele que nós vimos que estava ali totalmente voltado para ele próprio, para o ego dele, estava ali levando o convento ou o monastério com mãos de ferro. Foi ele que transformou a vida dela ali também, que fez com que ela fosse expulsa do monastério, vindo viver aqui nesse horto, que ela transformou, mas que não é tão, a casa mesmo em si não é tão confortável como o monastério, que era para os ricos ali, cristãos ricos daquele tempo, que então não estavam dispostos a viver ali entre todos e estarem à mercê dos castigos então que eram dados para os cristãos, se bem que eles eram romanos, estavam ali então no Egito. E é lógico que tinha mais comodidade ali no monastério, porém ela recusou, ela preferiu continuar ali no modesto local dela, na casinhola dela, porque ela ainda guardava no coração aquele desejo de rever o pai e de dessa vez poder então se revelar a ele, antes de morrer. Era quase noite fechada quando Patrício lhe bateu à porta, atormentado por singulares padecimentos. Recebeu-o com intenso júbilo e, embora fraquíssima, providenciou a acomodação imediata dos servos em singela dependência distante, logo voltando ao interior, onde Ovídio a esperava aflito, dado o agravo súbito de todos os seus males. Debalde lhe trouxe a jovem os recursos da medicina caseira, porque, de hora em hora, o tribuno experimentava a dispneia, cada vez mais intensa, enquanto o coração lhe pulsava em ritmo precipitoso. Ou seja, ele foi realmente morrer ali do lado dela. A noite ia adiantada quando Ovídio Lúcio, fazendo a filha sentar-se junto dele, murmurou com dificuldade: "Irmão Marinho, não cuides mais do meu corpo. Tenho a impressão de estar vivendo os últimos instantes. Guardava o secreto desejo de morrer aqui, ouvindo as vossas preces, que me ensinaram a amar a Jesus com mais carinho." Célia começou a chorar amargamente, percebendo a realidade dolorosa. "Chorais? Serei sempre o irmão dos infelizes e desditosos. Não me esqueçais nas vossas orações." E lançando à filha um olhar inovidável e triste, continuava na voz reticenciosa da agonia: "Quis voltar para dizer-vos que procurei pôr em prática as vossas lições sublimes. Sei que outrora fui um perverso, um orgulhoso. Fui pecador, irmão. Vivia longe da luz e da verdade. Mas desde que me fui daqui, tenho procurado proceder conforme me ensinastes. Dispus da maior parte dos bens em favor dos pobres e dos mais desfavorecidos da sorte. Procurei proteger as famílias desventuradas do Trastevere. Busquei os órfãos e as viúvas do Esquilino. Proclamei minha crença nova entre todos os amigos que me ridicularizaram. Doei uma casa aos companheiros de fé que se reúnem perto da porta Ápia.
Busquei todos os meus inimigos e lhes pedi perdão para poder repousar o pensamento atormentado. Aqui ele entendeu bem aquela passagem de Jesus Cristo também ali do Sermão da Montanha. Se você tiver com algum problema com alguém e quiser me fazer alguma oferta, vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Permanecendo muitos meses na idade dos meus filhos, ensinei o cristianismo aos escravos, dando-lhes notícias do vosso horto, onde a terra recebe a mais elevada cooperação de amor. Então via que todos trabalhavam como me ensinastes. Em cada moeda que ofereci aos desgraçados, eu vos vi abençoando o meu gesto e a minha compreensão. Não tenho coragem de me dirigir a Jesus. Sinto-me fraco e pequenino diante da grandeza dele. Pensava assim em vós que conheceis a dolorosa história da minha vida. Pedireis por mim ao Divino Mestre, pois as vossas orações devem ser ouvidas no céu. Fizeram uma pausa na exposição dolorosa enquanto a jovem se mantinha em silêncio orando com lágrimas. Sentando-se a custo, porém, o patrício tomou-lhe a destra e, fixando-lhe os olhos percussientes, continuou em voz entrecortada a revelar suas derradeiras esperanças e desejos. Irmão Marinho, tudo fiz com a mesma aspiração paterna de encontrar minha filha no plano material. Buscando os pobres e desamparados da sorte, muitas vezes julguei encontrá-la restituída ao meu coração. Desde que me fiz adepto do Senhor, creio firmemente na outra vida. Creio que encontrarei, além do sepulcro, todos os afetos que me antecederam no túmulo e quisera levar à minha companheira a certeza de haver reparado os erros do passado doloroso. Minha esposa foi sempre ponderada e generosa e eu desejava levar-lhe a notícia de haver reparado os impulsos de outros tempos, quando não sentia Jesus no coração. E como se desejasse mostrar seu último desencanto, o moribundo concluía depois de uma pausa. Entretanto, irmão, o Senhor não me considerou digno dessa alegria. Esperarei então seu breve julgamento com o mesmo remorso e com o mesmo arrependimento. Ante aquele ato de humildade suprema, de suprema esperança no Senhor Jesus, o irmão Marinho levantou-se e, fitando-o de olhos úmidos e brilhantes, exclamou: Vossa filha aqui está esperando a vossa vinda, a vez de reconhecer que Jesus ouviu as nossas súplicas. Elvídio despediu um olhar penetrante, cheio de amargura e de incredulidade, enquanto pelas faces pálidas lhe escorria copioso o suor da agonia. Espera, disse a jovem num gesto carinhoso. E volvendo rápida ao interior, desfez-se do burel e vestiu a velha túnica com que se ausentara do lar no momento crítico do seu doloroso destino. Colocando ao peito a pérola de Fócida que o pai lhe ofertara na véspera do angustioso acontecimento, e dando aos cabelos seu penteado antigo, penetrou no quarto ansiosamente, enquanto o morimundo verificava sua metamorfose assomado de espanto. Meu pai, murmurou, enlaçando-lhe o busto com ternura, como se naquele instante conseguisse realizar todas as esperanças da sua vida. Então, finalmente Célia vê que chegou o momento, aquele era o momento. Ele pediu tanto, antes não seria porque ele ainda não tinha feito tudo isso que ele contou a ela que fez de coração, de verdade. E ele disse mesmo, nem ouso, a minha oração não chega a Jesus Cristo, tamanho foi o que eu fiz enquanto eu não o entendi, mas a sua chega. E ele queria, mais uma vez, ele demonstrou o desejo de encontrá-la ainda nessa vida, antes de sucumbir, antes de terminar, antes de dar o último suspiro. Aí, com certeza, ela nem precisava pedir a inspiração do avô, ela sentiu no coração dela que era o momento de se revelar. Mas Elvídio Lúcio, com a fronte empastada de algido suor, não teve forças para externar a alegria íntima, colhido de surpresa e assombro indefiníveis. Quis abraçar-se à filha idolatrada, beijar-lhe as mãos e pedir-lhe perdão na sua alegria suprema. Desejava ter voz para dizer do júbilo que lhe dominava o coração paterno, inquirindo-a e expondo-lhe seus sofrimentos inenarráveis.
A alegria intensa havia rompido, porém, suas derradeiras possibilidades verbais. Apenas os olhos, percussientes e lúcidos, refletiam-lhe o estado d'alma, dando conta da emoção indescritível dele. Lágrimas silenciosas começaram a rolar-lhe pelas faces descarnadas, enquanto Célia o osculava, murmurando ternamente: Meu Pai, do seu reino de misericórdia, Jesus ouviu nossas preces. Eis-me aqui, sou vossa filha, nunca deixei de vos amar. E como se quisesse identificar-se por todos os modos aos olhos paternais, no instante supremo, acrescentava: Não me reconheceis? Vede essa túnica, é a mesma com que saí da casa num dia doloroso. Com que saí de casa no dia doloroso. Vede esta pérola, é a mesma que me deste na véspera de nossas provações angustiosas e rudes. Louvado seja o Senhor que nos reúne aqui nessa hora de dor e de verdade. Perdoai-me se fui obrigada a adotar uma indumentária diferente a fim de enfrentar minha nova vida. Precisei desses recursos para defender-me das tentações e furtar-me à concupiscência dos homens inferiores. Desde que saí do lar, tenho empregado o tempo em honrar vosso nome. Que desejai-vos diga ainda por demonstrar minha afeição e meu amor. Olha que lição grandiosa a Célia nos dando. O pai que levantou um punhal para ela, o pai que se baseou no orgulho de ter a honra, de guardar a honra dele, porque ele acreditava que ela teve um filho, ela que era solteira. Então ele empunhou um punhal, ele a mataria se a mãe não interviesse, e que a expulsou de casa e fez ali de conta que ela tinha morrido para a sociedade e para ele também. Agora, com muito menos do que isso, a gente vira totalmente as costas para o pai ou para a mãe. Meu pai me bateu quando eu era criança, meu pai bebia, minha mãe não me entendia. E aqui, tudo isso eu acredito que a lição nesse momento aqui que Emmanuel traz a Célia para nos mostrar é que a gente nunca está vendo o quadro todo. A Célia entendeu que os pais dela ainda eram aprendizes, se colocados em comparação a ela. Então a gente não pode exigir de uma criança que ela dê as mesmas respostas que um adulto que já, digamos, em termos escolares, em termos de intelecto, nessa nossa realidade. A gente não pode exigir que uma criança resolva uma equação de primeiro grau ou qualquer coisa assim, ou que escreva um ditado quando ela ainda está no maternal. Então, eu acredito isso que é o que a Célia está deixando aqui, que se nós temos alguma coisa contra os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam por nós, porque vindo do que eles sabiam, do que eles aprenderam. O meu pai também, coitado, ele bebia, ele era alcoólatra, e ele nunca bateu na gente, com certeza, mas eu me lembro minha mãe contar que ele contou que quando ele era criança ele perguntou para minha avó, que eu não conheci também, que respondeu de acordo com aquilo que ela entendeu também, que ela tinha aprendido também. Ele perguntou se ele podia, quando ele crescesse, se ele podia beber ou fumar, e ela disse: pode as duas coisas, não, sem nenhum julgamento a nenhum dos dois, eles só estavam cada um passando aquilo que aprendeu. E eu acredito que a lição aqui da Célia se nós apanhamos dos nossos pais, a gente entenda que bater nos nossos filhos para desforrar é como se a gente não tivesse então entendido a lição. Tomando por base a frase de Emmanuel, nesse mundo de injustiça não há injustiçado. Se a gente apanhou dos nossos pais, a gente deve agradecer a eles por ter nos dado a vida e por ter nos feito, nos criado como eles aprenderam, como eles entenderam que seria melhor. E para os nossos filhos, a gente entender que bater jamais, que ensinar com amor, que é a única forma da gente conseguir que eles entendam, é mostrando o nosso próprio exemplo, e que o nosso exemplo seja tá sempre mostrando a verdade, o amor para eles, e nunca bater, nunca fazer nada disso.
nada que vai fazer a gente depois ter que ter arrependimento no coração, que eu acredito que é a pior coisa possível que a gente pode fazer contra nós mesmos, é o arrependimento. E aqui a Célia, então, trazendo essa lição grandiosa, perdoar. Porque que Jesus Cristo disse, vocês vão ter a oportunidade de perdoar 70 vezes, 7 vezes, não é? Mas eu vi de Lúcio, sentia que misteriosa força o arrebatava do corpo. Uma sensação desconhecida lhe vibrava no íntimo, envolvia-o numa atmosfera glacial. Ainda tentou falar, mas as cordas vocais estavam hirtas. A língua paralisara na boca entumecida. Todavia, testando os profundos sentimentos que lhe vibravam no coração, vertia copiosas lágrimas, envolvendo a filha adorada num olhar amoroso e indefinível. Esboçou um gesto supremo, desejando levar as mãos de Célia aos lábios, mas foi ela quem, adivinhando-lhe a intenção, tomou-lhe as mãos inertes, frias e osculou-as longamente. Depois beijou-lhe a fronte, tomada de imensa ternura. Ajoelhando-se em seguida, rogou ao Senhor em voz alta recebesse o Espírito generoso do Pai no reino de amor e de bondade infinitas dele. Com lágrimas de afeto e agradecimento ao Altíssimo, cerrou-lhe as pálpebras no derradeiro sono, observando que a fisionomia do tribuno estava agora nimbada de paz e serenidade. Então, aqui concluindo essa mais uma parte, eu me perdi aqui, não sei que parte é essa do 6º capítulo, tá, gente? Mas eu deixo marcado na descrição do vídeo, em que a gente vê então que finalmente Euvídio conseguiu aquilo que ele queria, reencontrar a filha dele. A Célia se revelou a ele ali, mas ele não pôde dizer mais nenhuma palavra. Ele já estava, realmente, ele só pôde com o olhar mostrar a ela o quanto ele estava agradecido a Deus por isso. E ela mostrou a ele o quão grande é a alma dela, mostrando que ela perdoava absolutamente tudo. Ela fez o que Jesus Cristo esperava dela. Então, eu espero que você tenha sentido também, tanto como eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li, eu não consegui, eu sucumbi, e aí eu regravei. Eu fico aqui, trago para vocês no último, esse vai ser o próximo, vai ser o último vídeo desse 6º capítulo, da 2ª parte do livro, No Horto de Célia. Eu espero, se você gostou, se te tocou, se você se emocionou e achar que vai ajudar alguém, passe esse vídeo, compartilhe o vídeo. Se você quiser entrar lá no meu canal, eu deixo os outros livros do Chico que eu tenho aqui ao longo desse vídeo, mas se você quiser entrar lá e se inscrever, tem muitos outros lá. Se você quiser deixar seu like também, muito obrigada e espero te ver para dar continuidade. Tchau!